A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nas ondas da rádio AM 1230 e também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br. Tenham um excelente dia e hoje, com o Geraldo Leburg e o Paulo Bianchetti, falando novamente sobre o mundo dos espíritos. Esse que é o último programa, da série, e daqui a pouco a gente vai começar a debater esse tema. Nós cumprimentamos o nosso querido ouvinte que está sintonizado conosco, a Geraldo Leburg, que está aqui presente conosco hoje para desenvolvermos mais uma etapa dessa temática muito importante para todos nós. O mundo dos espíritos, ou seja, o nosso mundo, Geraldo, é onde nós de fato habitamos, já que o mundo físico e o mundo espiritual se conectam, e estão coexistindo. E aí nós temos então a grata satisfação de retornar hoje para conversarmos um pouco mais a respeito desse tema. E o programa anterior, nós tivemos um restinho de programa, vamos dizer assim, que ficou faltando para a gente explorar um pouquinho melhor, que é as condições realmente as situações de sociabilidade nesses mundos mais elevados, que a gente tem realmente poucas informações. Mas os espíritos exploraram a respeito disso um pouco, nos falando aí sobre habitação, vestuário, alimentação, transporte, linguagem, ou seja, vida social como um todo. Então, bom dia a você, seja muito bem-vindo. Gostaria que você falasse para a gente a respeito desses temas. Bom dia, Paulo, bom dia, Fred, bom dia, ouvintes da Rádio Correio da Serra. É só realmente fazendo uma complementação, que a gente dividiu o tema muito extenso, Dividimos ele em 3 etapas para complementar a parte do mundo espiritual relacionado com a vida do espírito desencarnado. Então, o que acontece lá do outro lado do túmulo, quando o espírito já desencarnado, ele toma consciência do seu eu espiritual, do seu eu verdadeiro. Como é o ambiente lá do outro lado? Então, a gente tem um extrato das obras de André Luiz, que ele fala, por exemplo, sobre a habitação. E ele descreve as habitações que lá existem de uma forma que nós possamos entender, similares àquelas que estão aqui. Então, o ambiente do mundo espiritual, até para não causar estranheza, não causar impacto ao espírito recém-desencarnado, ou pelo menos recém-consciente da sua condição, é identificado como aquilo que ele conhece aqui no mundo encarnado. O vestuário que os espíritos utilizam, eles precisam de roupa. Sim, os perispíritos, que é a apresentação semimaterial ou de uma matéria quintessenciada, também vão se apresentar vestidos como de hábito nós somos vestidos, estamos vestidos aqui no mundo encarnado. Então, essas vestimentas são plasmadas com a mesma matéria lá existente no mundo espiritual, por espíritos mais capacitados, já mais ambientados, e aqueles recém-chegados que ainda não têm essa condição recebem o auxílio dos espíritos que lá estão confeccionando para eles vestes adequadas. A alimentação no mundo espiritual. Bem, lá, como aqui, nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Aqui, materializado, adensado, e lá, de uma forma etérea, mas os espíritos retiram as energias reabilitadoras desse fluido cósmico universal. Mas aqueles recém-chegados que ainda têm a necessidade de algum tipo de alimento, para eles também são processados através do fluido cósmico universal pelos espíritos ali já adaptados, algum tipo de alimento que dê a eles essa recomposição das forças. Com relação ao repouso, ao sono, os espíritos
geralmente não têm essa necessidade do sono, do repouso, como nós aqui, imersos na matéria, né, no corpo denso, precisamos. Mas assim mesmo, aqueles que chegam ao mundo espiritual recém-chegados, ainda por questão de hábito, eles buscam, né, esse repouso através do sono, e necessário também até para que possam ser feitas as operações de adaptação àquele meio. Então, dormem e repousam quando necessário. O transporte, a forma de deslocamento no mundo espiritual. O espírito, quando ele já está totalmente ambientado, ele se desloca através de processos impulsionados pelo pensamento, pela mente, né? Eles deslizam, eles se deslocam por um sistema denominado volitação. Mas aqueles que chegam lá e ainda não têm domínio sobre essas técnicas, eles são auxiliados, são desenvolvidos meios de locomoção que possa ajudá-los a se deslocarem no ambiente quando necessário, né? A comunicação entre os espíritos. Os espíritos recém-chegados ainda poderão utilizar por hábito, né, a conversação, a verbalização da comunicação. Mas, de regra, os espíritos se comunicam através do pensamento. A linguagem do pensamento. O pensamento é transmitido, é percebido, é captado, né? A vida social lá também no mundo espiritual. Existe a vida social, né? Existe como uma preparação para o reencarne, porque os espíritos que estão nessas primeiras esferas, quase a maioria que ali chegam, estão ali se preparando para que, decorrido um determinado prazo, venham reencarnar. Então, eles ali têm festas, solenidades, há relatos de casamentos, né, de encontros sociais, né, de forma a manter e a aprimorar esse convívio entre os espíritos, né? É uma preparação para o reencarne. E por último, que nós realmente não tivemos tempo de falar no outro programa, a existência de animais e de plantas no mundo espiritual. Nas obras de André Luiz, ele diz que lá no mundo espiritual o solo ele se apresenta na visão dos espíritos tal qual se apresenta aqui, né? Ele tem semelhança com o solo do nosso planeta e é coberto por plantas, por flores, hortaliças, né, que são cultivadas, como aqui, cultivadas lá por mãos bondosas. E esse ambiente, também lá existem animais. Embora, na maioria dos casos, os animais reencarnam, vamos dizer assim, eles voltam à matéria, a animar corpos físicos, quase imediatamente após a morte, é possível que, em certas ocasiões, alguns eles permaneçam lá no mundo espiritual, porque criaturas que são, né, do Pai, do Criador, né, Deus Todo-Poderoso, serão úteis em missões, farão o seu trabalho lá, auxiliando os espíritos que lá estão, né? Então, eles podem realmente, alguns, serem mantidos lá, né? E, às vezes, alguns espíritos em faixas mais densas do umbral, ainda por força dos vícios, do apego à matéria, e ainda mesmo de não estarem conscientes de terem retornado ao mundo espiritual, eles poderão apresentar algum tipo de forma dita animalesca. E às vezes até pensarem que estão ali, que são um animal. Digamos que alguém que tenha vivido de uma forma muito violenta, muito agressiva, à semelhança, digamos assim, de uma serpente, de um leão, de um felino, ele pode lá se sentir tal e qual, se ver tal e qual, mas ele não está lá na condição de animal, ele não retrograda como espírito. Uma vez o espírito animado ao corpo humano, ele sempre estará em desdobramento ou através da morte do corpo físico em forma humana, mas ele pode se sentir como um animal.
Existe até alguns relatos nas obras de André Luiz que esclarecem, visualizam muito essa parte. E aí, terminando a questão tratada aí sobre o título de mundos espirituais, nós vamos falar agora sobre os mundos físicos, ou seja, aquele em que nós, espíritos, habitamos na condição, na nossa trindade, né, espírito, perispírito e corpo material. Então, é o tema que nós vamos abordar hoje, né, sabendo, né, como base que as encarnações, elas ocorrem nos diferentes mundos conforme obedecendo critérios de progresso moral que já tenhamos adquirido. Nós, hoje, no planeta Terra, estamos, assim, no segundo degrau evolutivo de uma escala didática apresentada por Allan Kardec, né, que a Terra é caracterizada ainda como um mundo de expiações e provas, caminhando para um mundo em regeneração, e aqui nós estamos. Muito bem, Geraldo. E feita aí essa preleção em relação ao que nós ficamos pendente do último programa, importa-nos saber agora, entrando propriamente dito nessa terceira parte, nós sabemos que Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez, embora destacando que há uma variação muito grande nessa classificação dos mundos, mas ele, vamos dizer assim, classificou isso de forma didática para que a gente pudesse entender a respeito dessa classificação dos mundos. Você poderia falar para a gente aí a respeito dessa questão? Kardec, como cientista, como educador, né, ele tinha um pensamento assim muito lógico, né, de raciocínio. Então ele sempre procurou colocar todas as afirmações, né, da espiritualidade de uma forma que a gente pudesse entender. Então ele propõe que os mundos habitados eles possam ser classificados em 5 categorias básicas, 5 categorias principais. Numa escala crescente, nós temos os mundos primitivos, que é o rodapé da escala. Depois, os mundos de expiações e provas, de que o nosso planeta é exemplo. Nós estamos aí. Nós estamos aqui nos mundos de expiações e provas. Depois nós temos os mundos regeneradores, ou mundos em regeneração, e que é a escala seguinte à que nós estamos hoje. Aí uma outra escala, os mundos felizes ou ditosos, e por último, na escala proposta por ele, para o nosso entendimento, segundo as nossas limitações, mundos celestiais ou divinos, né? Morada dos espíritos puros, né? E essa colocação que ele faz é em função da nossa capacidade de entendimento, segundo o referencial que nós temos. Evidentemente que em cada uma dessa categoria nós vamos encontrar muitas subcategorias e muitas gradações de um mesmo mundo, o mundo classificado numa mesma categoria. Quando ele coloca isso, então ele coloca isso de forma bastante genérica, né, como base, mas depois ele vai desenvolver um pouco mais o assunto especificamente. Então, nos mundos primitivos, né, onde a existência é mais materializada, o que a gente pode entender a respeito? Bom, os mundos primitivos, então, como o rodapé dessa escadaria ascensional dos mundos, né, eles são mundos realmente onde a própria estrutura física do mundo ainda se encontra de forma ainda muito precária, pouco, em alguns aspectos, com ambientes insalubres, com algumas dificuldades maiores, né? E que ali se encontrarão espíritos encarnados que é como se estivesse vivendo assim os primeiros momentos, a infância do seu desenvolvimento espiritual. Esses espíritos colocados que habitam esses mundos já têm uma forma humana, são diferenciados então dos outros seres, os animais que habitam esses mundos. Então eles já têm uma forma humana, mas é uma forma ainda bastante rústica, sem nenhuma beleza, né? Ainda se guiam principalmente pelos instintos, uma vez que vivem da coleta
de elementos disponíveis à sua alimentação e para atender suas necessidades, que são também muito pequenas, muito precárias, né? Se a gente voltar na história evolutiva do nosso planeta Terra, nós vamos ver que nós vivemos esse momento. Quando a humanidade estava iniciando o seu processo aqui no planeta Terra, nós estávamos caracterizados então por um mundo primitivo. Sem dúvida. Os mundos também evoluem, né? Como o nosso planeta ele passou desde o tempo primeiro de sua criação por muitas modificações, e ainda até hoje nós vivenciamos modificações. Regiões aqui do nosso planeta, ainda hoje insalubres, poderão ser melhoradas com o trabalho do homem através da sua inteligência, atendendo às suas necessidades, né? Então, essas modificações ainda ocorrem aqui no nosso mundo. Mas na fase em que éramos um mundo primitivo e nos demais mundos primitivos, assim, não há uma ascensão moral significativa. Vive-se e sobrevive pelo instinto e através, normalmente, do emprego da força bruta, né? Mas esses mundos, eles não estão aí entregues à sua sorte, ao seu azar, nem seria a sorte, ao seu azar. Porque Deus, né, o Criador, não abandona nenhuma de suas criaturas. E há nessas criaturas, em estado latente ainda, né, uma vaga intuição de um ser supremo. Essa intuição ainda está desenvolvida de uma forma bastante simples, né, mas eles percebem que há alguma coisa a mais e buscam uma sintonia com essa coisa que ainda não entendem o que seja, né, que é a divindade, para poderem melhorar. Vaga noção, né? Ótimo. E depois, nessa sequência, nós então teremos aí os mundos de expiações e provas, da qual o nosso planeta está nesse contexto, né? E aí você fala para a gente um pouquinho a respeito dessa característica. Nós vamos fazer assim, rapidamente, né, uma síntese geológica, né, da criação do nosso mundo, há cerca de 5 bilhões e meio de anos, né, e que durante mais ou menos metade desse tempo era só matéria mesmo, mineral, gases, né, e líquidos misturados de uma forma assim muito confusa. E cerca de 2 bilhões de anos, ou um pouco mais, é que começou então a se formar, né, a estrutura física que, finalizando, chega a esse ponto que encontramos hoje, da separação das águas, dos continentes, né, das montanhas, dos rios, né, dessa organização geológica que presenciamos hoje. Então, mas nós passamos por esses outros períodos e com certeza ainda a Terra terá uma vida, né, muito extensa em que passará por outras alterações aí, de acordo com a necessidade da humanidade que habita a Terra, né? Aqui ainda existe, né, uma série de pontos, né, bastante complicados para a gente viver e aprender. Como é um planeta de expiações, a maioria de nós que estamos aqui já tivemos outras encarnações e com algum insucesso ou com a prática de erros ou mesmo a insistência em não aprender, estamos aqui refazendo a lição de aprendizagem. Repetindo o ano, né? Repetindo o ano. Então, a maioria de nós estamos aqui resgatando no processo expiatório. Alguns de nós estamos aqui também em provação. Provação escolhida lá no mundo espiritual, quando vimos a necessidade de melhorarmos em alguma coisa, de nos colocarmos à prova em algo que ainda nos era motivo de dúvida. E alguns poucos, mas vamos dizer assim, com grande capacidade de ajuda, estão aqui em missão, porque são espíritos muito elevados e que encarnam de tempos em tempos, né, para nos ajudar a progredir. Geraldo, então olha só para a gente explorar um pouquinho melhor. Quando você fala então de 3 situações: expiações, provações e missões, tá certo? Mas a gente vai perceber que isso aí se interligam, porque todos aqueles que estão em expiações
também estão em provação, porque na verdade a expiação é também uma prova, né? Embora nem toda prova seja uma expiação. Mas de uma certa forma todos nós estamos num processo de missão, porque qual que é a missão do indivíduo? Todos têm uma missão, que é a missão de progredir, a missão de acertar, a missão de evoluir, né? E o nosso mestre, o nosso exemplo, Jesus, né? O Cristo, ele nos deu isso aí muito claramente através da parábola dos talentos. Quer dizer, não há aqui quem quer que seja que não possa ajudar alguém em alguma coisa. Não há aqui quem nada saiba que não possa ensinar alguma coisa. Não há aqui quem tudo sabe que não possa aprender alguma coisa. Então, realmente interligam as nossas necessidades e a nossa utilidade como espírito aqui. E quando você se refere a missões, a espíritos missionários, aí claro que a gente está sendo bem específico, né? Porque aí é didaticamente para a gente entender que existem aqueles espíritos que estão mais. É como se comparássemos o planeta Terra a uma escola. Quem vai à escola? Alunos. Mas não só alunos, vão também os professores. Exatamente, vão ali os mestres, né? Isso. Então, aqui é uma característica que a gente observa no momento é a superioridade da inteligência aqui no nosso planeta, num grande número de habitantes, né? E que é bastante diferente, que nos diferencia bastante da estrutura do mundo primitivo. Aqui nós já temos um desenvolvimento intelectual muito elevado, embora o desenvolvimento moral nem sempre acompanha o desenvolvimento intelectual. Daí é que, ao lado da inteligência e de seus atributos, infelizmente convivemos com muita miséria, com muito egoísmo, né? Com muita desigualdade. Mas vamos superando isso. E aí, então, conforme você já bem adiantou, significa que nem todos que vêm ao planeta Terra são enviados para esse processo de expiação, né? Sim, não são. E mesmo na atualidade, nós temos em alguns confins aqui do nosso planeta populações em condição muito análoga à de mundos primitivos, né? Populações isoladas, né? Muito análogas, seriam as chamadas raças selvagens, né? As semicivilizadas, né? As raças indígenas da Terra, isso numa visão de nós que nos entendemos como desenvolvidos, como civilizados. Mas eles lá também têm seus cumes, né, de inteligência e de solidariedade, né? Haja visto aí num passado recente, né, 2 povos da América, né, os maias e os incas, né, que eram muito evoluídos em alguns aspectos que até hoje não são entendidos ainda plenamente pela nossa evolução tecnológica, mas que sabe-se que ali tem um conteúdo muito elevado. E que poderíamos dizer assim, hoje nós somos muito evoluídos, né? Ou seja, somos civilizados. Qual é o conceito de civilização, né? Pois é meio complicado esse conceito aí, né? E aí, por último, dentro dessa categoria de mundo de expiações e provas, né? O que a gente vê é que aqui cada um de nós tem que fazer a sua parte. Nós temos que lutar no sentido de progredir, de evoluir, resolvendo e atendendo às nossas necessidades e ajudando o nosso irmão, nosso semelhante a suprir as suas fraquezas, as suas necessidades. Esse convívio é que vai resultar em que haja uma melhoria nossa como indivíduo e que essa melhoria se propague no meio em que nós habitamos, na nossa coletividade. Essa é a nossa escola, Terra, né, para que possamos subir, crescer e atingir um patamar mais elevado. Isto significa que, se nós queremos que a nossa escola melhore, nós, os alunos, temos que cuidar desta escola, né? Nós temos que fazer com que essa escola se torne cada vez melhor, porque nós aqui retornaremos, né? Se reunirmos os méritos necessários para permanecermos nessa escola, essa escola avança, porque, conforme Allan Kardec estabeleceu, o progresso ninguém cria obstáculos ao progresso. O progresso, se você ficar na frente do progresso, ele te atropela, porque ele não vai deixar de acontecer. E nós então precisamos eleger para a nossa vida. Nós queremos fazer parte dessa mudança ou vamos ficar estacionados, né, e sem participar realmente desse processo de transformação.
Geraldo, eu queria te perguntar, explorando um pouquinho melhor, existe nessa transição entre mundos primitivos e mundos de provas e expiações, e depois de provas e expiações, a regeneração, que é o que nós vamos falar já já, existe algum acontecimento específico que marca essa mudança, essa transição? Bom, realmente, para que tenhamos passado em um momento de uma categoria a outra, a gente precisa pesquisar, e a literatura espírita nos traz esse subsídio. Nós passamos de mundo primitivo, a Terra já foi um mundo primitivo, e a humanidade aqui, né, inerente à Terra também, um povo primitivo. Passamos, né, foi uma transição com certeza muito longa, de muitos milênios, mas principalmente um evento que ocorreu com a chegada de um contingente de espíritos de um mundo mais evoluído e que não acompanhava o crescimento daquele mundo, o crescimento moral, o crescimento intelectual, e que estavam em descompasso com aquela evolução. Então eles foram exilados, eles foram extraídos daquele conjunto porque não estavam tendo aproveitamento lá, estavam prejudicando os que ali estavam. Nós conhecemos, né, através da literatura espírita, como o episódio dos chamados exilados de capela. São um contingente numeroso de espíritos que chegaram aqui, tiveram um período em que passaram por um mundo transitório, nós vamos falar depois sobre isso, e que vieram ao nosso planeta Terra, que ainda estava na condição de mundo primitivo, e vieram com o seu conhecimento, mesmo que moralmente não eram tão evoluídos com relação a seus pares, aqui no nosso mundo, eles tiveram a missão de nos guiar como humanidade para que nós pudéssemos conquistar, né, alguns feitos científicos, tecnológicos, de aperfeiçoamento moral também. E aí esse evento, a chegada dos capelinos, que fez com que passássemos de mundo primitivo a mundo de expiações e provas. E agora, de expiações e provas para o próximo passo, que é mundo em regeneração, nós queremos destacar também um evento muito importante, que fazendo até uma analogia, quando ainda no mundo de expiações e provas, é como se nós ainda estivéssemos sofrendo uma enfermidade moral, estamos convalescendo e precisamos de um tratamento. Então o que a gente faz? A gente procura um médico especialista e através da sua pesquisa ele vai nos indicar um tratamento. Olha, você faça isso, tome esse remédio que você melhora. Então nós temos aqui no nosso planeta a presença desse médico espiritual, né, de Jesus, né, Divino Médico, o nosso divino médico, que aqui chegou, né, esteve entre nós há 2000 anos, mas que muito tempo antes disso, desde sempre, né, é o nosso governador espiritual e aquele que supervisiona, coordena todo o nosso progresso. Então, ele chegou e nos deu, viu a nossa doença e nos deu a receita, nos preconizou o tratamento. Disse assim: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A partir desse momento, a gente pode destacar que é um evento que está, o passo, o farol, a luz, que está nos guiando para entrarmos para o próximo, para subirmos, né, adentrarmos o próximo recinto de evolução espiritual, né, que é de mundos em regeneração. Começa aí, então. Mundos de regeneração é aquele que nós estamos despontando, né, visualizando, ansiamos no horizonte. Chegar a adentrar esse mundo, estamos caminhando. Exatamente. Isso já, na verdade, já está acontecendo, tem muita coisa boa acontecendo no nosso planeta Terra. O que nós somos infelizes quando nós marcamos a nossa vida pelos atos infelizes, pelos atos de tragédia. A gente sempre evidencia muito mais isso, a gente valoriza, acaba valorizando muito mais isso, mas tem muito mais coisas boas acontecendo no planeta do que coisas ruins. O grande problema é que nós focamos mais nesse aspecto negativo, né? E aí a gente gostaria então que você falasse um pouco sobre o que caracteriza esse mundo que já nós estaremos vivenciando. Esse seu já é bastante otimista, mas espero que realmente nós possamos já chegar lá.
mas é com trabalho mesmo de todo dia, né, com desenvolvimento, né? Nesses mundos, que é uma escala já acima da nossa, tá? Dentro de um grau acima da nossa, o homem ainda ele está sujeito a leis que regem a matéria. Ali ainda é um mundo de habitação material. Ali o espírito ainda vai se encontrar na sua trindade, com seu perispírito e encarnado nesse mundo, vivenciando ali a materialidade desse mundo. Mas já é um mundo onde o equilíbrio já entre o bem e o mal, ainda existe algumas ações do mal ou efeitos de ações do mal, mas o bem já está tão disseminado que é a grande alavanca de crescimento e de poder superar essas mazelas que ainda porventura possam ocorrer lá, né? Nesse mundo, nesse próximo grau, já os espíritos eles têm ainda as suas necessidades materiais, como temos aqui na Terra, mas despojados de paixões desordenadas. Ou seja, há um equilíbrio, há respeito, há dignidade, há equivalência entre os espíritos que ali estão. Não há os sentimentos que preponderam são os bons sentimentos, né? Ainda há alguns que porventura tenham lá no resquício mais íntimo do seu ser algum sentimento negativo, ele vai ter condição de superar isso e substituí-lo por sentimentos mais elevados. Nesses mundos a felicidade ainda não é perfeita, mas sente-se com tranquilidade, né, a sua aurora, o seu começar, o seu limiar. O homem nesses mundos, o corpo físico ainda é de carne, ainda é matéria, né? Sujeito, portanto, a algumas vicissitudes, algumas doenças, algum mal dessa natureza semelhante à que vivemos aqui. Mas tem ainda provas a suportar nesse mundo, mas ali já não tem um elemento que é uma característica muito grande do nosso mundo, que é a expiação. Quando adentrarmos em mundos plenamente regenerados, já resgatamos. Ali estaremos em provação, por provas escolhidas e em missão. E esses mundos, comparado à Terra, não, o ambiente Terra, são mundos muito mais felizes. Então, é o paraíso, né, nesse sentido do que nós podemos almejar, né? Mas para que possamos chegar lá, nós temos que nos esforçar. Não vai ser assim fácil de chegar. Não vai ser mole, né? não. Mas quando eu falei assim já, é do ponto de vista de Deus, né? Porque o que é para Deus 1 milhão de anos? Apenas 1 segundo. Né? Então, se nós aguardarmos 1 segundo, nós chegaremos lá. Mas acho que não vai levar, acho que não vai chegar a ser 1 milhão de anos, não. Já temos a receita, já temos o tratamento, agora é seguir, né? E já temos muito resultado. Por exemplo, no século passado, né, com a instituição, por exemplo, de organismos internacionais, né, a ONU e cortes internacionais, quer dizer, a coisa ela vem se desenvolvendo bem. Essa globalização, no sentido da globalização das ideias, né? Hoje nós temos acesso a todos os cenários, embora muitas vezes possamos nos confundir e acessarmos cenários negativos, nós temos acesso aos cenários positivos de uma forma muito ampla. Então, isso tudo é um encaminhamento, são luzes que vão se fazendo no nosso caminho. Precisamos abrir os olhos, né? E são palavras que não são ditas, precisamos também abrir os olhos. E quando a gente percebe assim que cada vez mais nos dias atuais, quanto mais passa o tempo, mais acelerado fica esse processo de mudança, nós vamos ver o avanço tecnológico que nós obtivemos nos últimos 100 anos, vamos colocar assim, né? Há 100 anos atrás nós não tínhamos acesso a nenhuma tecnologia que nós temos hoje, praticamente, né? Então isso significa que nós avançamos muito. Em mais 100 anos, ou seja, os próximos 100 anos nós teremos muita facilidade para lidar com as coisas da alma, com as coisas do espírito, com as coisas da intelectualidade, já que nós avançamos muito sob o ponto de vista intelectual, sob o ponto de vista tecnológico. Então, a coisa agora, daqui para frente, se torna mais fácil, desde que nós tenhamos interesse de fato, né?
E se não tivermos esse interesse, que será o coroamento, né, das boas intenções, estaremos realmente sujeitos a sermos agregados a um grupo que teremos vão ter que dar licença, voltar, né, para mundos em condições mais precárias, como os capelinos tiveram que fazer. E aí se aplica aquilo que você falou, ou seja, você vai poder contribuir, mas em outro lugar, né? Já que o planeta Terra avança e você não acompanhou esse avanço, esse progresso, então você é convidado a se retirar, né, e a contribuir em outra esfera, em outro local, onde não tem energia elétrica, onde não tem Wi-Fi, onde não tem água encanada, né, ou seja, onde não tem as facilidades que aqui nós temos. Então, vamos fazer por merecer, não é verdade? Muito bem, Geraldo. Nessa sequência, nós então teremos aí os mundos ditosos, mundos felizes, que vai um degrau acima desse mundo de regeneração que a gente ainda nem está vivendo. Seria então o quarto degrau na escala, né, na classificação proposta por Kardec, né? E eles são mundos em que a forma do corpo, né, ali o espírito ainda se encontra na sua trindade: corpo, perispírito e espírito, perispírito e corpo, né? A materialidade do corpo ali ainda tem considerada na sua apresentação humana, mas ela é embelezada, ela é radiante, ela é aperfeiçoada, né? E com uma leveza, com um refinamento, com a purificação já muito elevada, muito próxima mesmo de se tornar um espírito puro. Nada tem ali da materialidade que tem ali que lembra a materialidade aqui da Terra. Porque existe algum tipo de materialidade ali, né? Nesses mundos, o espírito ainda conserva o seu perispírito, né, e grava no seu perispírito as impressões, né, do aprendizado, das passagens que ele vai vivendo, né? Mas já é realmente, como o título, né, mundos felizes ou ditosos, já mundos onde a vida é isenta de inquietações e de angústias. E ali a vida é muito mais longa, o ciclo de vida é muito mais longo do que o que nós temos como característica aqui da Terra. Vive-se muito mais tempo, porque vive-se numa plenitude ampla, né? Não há nesse mundo, não há senhores, não há escravos, não há subordinados, não há mandantes. Ali há uma igualdade, mas há um destaque, porque os espíritos ali também não passaram por uma forma e que chegaram ali todos exatamente com o mesmo, têm potenciais, mas exatamente com as mesmas aquisições. Existe entre esses espíritos uma superioridade moral e intelectual entre uns, que estabelece uma diferença e dá a uns um papel de destaque no auxílio aos outros, né? Mas com uma mudança, uma diferença muito importante do que a gente conhece aqui. O homem, nesse mundo, não procura se elevar acima do outro, acima do homem, e sim, ele procura elevar-se acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. É a grande diferença. E aí, ele se aperfeiçoando, ele vai ajudar também em conseguindo outras aquisições, né? Uma elevação, uma evolução maior, em que os outros o acompanhem, né? E até Kardec ele faz algumas referências, né, algumas informações de características físicas, entre aspas, assim podemos dizer, né? Porque existe uma forma física, embora é um tipo de matéria diferenciada, mas existe, né? E aí ele fala que a forma é sempre humana, a infância quase nula, ou seja, esse período em que do momento do nascimento até se adquirir a maioridade é muito pequeno, né? A forma é mais embelezada, o envelhecimento não apresenta os horrores que nós vemos aqui no planeta Terra, né? Com a degenerescência da matéria, que é um processo natural, né? E tantas outras coisas, mas não existe alimentação animal, né? Ou seja, as flores são mais embelezadas, ou seja, tem muitas coisas interessantes aí, né, Geraldo? Mas há sempre ainda anima esses habitantes desse mundo uma vontade maior, que é de ir ao
chamado quinto degrau proposto por Kardec, que é a morada dos espíritos puros, né? Que são os espíritos celestiais. Os mundos celestes ou mundos divinos. Eles estão ainda pretendendo, buscando essa elevação. Então, pegando o gancho, fale para a gente a respeito desses mundos celestiais. Aliás, eu acho que é o mundo mais fácil de falar, porque os espíritos classificam-se morada de espíritos puros. E nós que estamos aqui com um referencial muito, né, acanhado, a gente não pode também tentar querer se estender muito não, porque que sabemos nós, exceto aquilo que a espiritualidade nos trouxe sobre a natureza desses mundos. Verdade. Mas um pouco que sabemos, dito pela espiritualidade, nos diz que nessas esferas, nesses mundos celestes, né, é a morada dos espíritos elevados, né, dos espíritos puros, que de tempo, dos quais, entre os quais, de tempos em tempos, alguns se tornam emissários e vêm aos mundos inferiores em toda a escala, né, abaixo, né, em missão de aperfeiçoamento moral dos que se encontram nesses mundos inferiores. Você e quer nós dizer temos essa sorte de receber. Aqui nós temos, né, com certeza, sempre a presença desses espíritos nos ajudando. Você quer dizer que, então, lá o indivíduo não vai ficar lá em vida contemplativa, vivendo as bem-aventuranças do reino, na ociosidade plena, sem trabalho. Ou seja, ele chegou numa condição dessa, mas aí ele vai trabalhar mesmo. Ali ele nem precisa de ter um perispírito. Ele é espírito puro. Certo. Né? Mas ele, em missão, se deslocando a um mundo inferior, ele vai plasmar, ele vai criar mentalmente, né, um perispírito com a matéria quintessenciada do mundo para o qual ele vai se deslocar, para poder estar entre aqueles do mundo que os receberá para ajudá-los. Né? Vai estar trabalhando sempre. Sempre. E aí a gente percebe que um espírito desse, ele recebe então a missão de governar galáxias, né? De formar pleiade de mundos, né? Formar aglomerados de mundos, né? Ou seja, ele tem a missão de reunir uma equipe de espíritos subordinados a ele para poder comandar a criação de sistemas solares. A gente poderia dizer que, assim, ainda no sentido do acanhamento das nossas percepções, né, Jesus, o Cristo, é um desses espíritos puros dessa esfera tão elevada, mas assim, nós, nas nossas limitações, ainda não temos como alcançar horizontes mais amplos, sabendo que mesmo Jesus, ele ainda continua evoluindo. Né? E nós chegaremos lá, Geraldo? Nós podemos pleitear essas características aí? Vamos chegar sim, com certeza. Eu não sei quando será, mas é o trabalho de cada dia. Então vamos fazer hoje, no próximo minuto, ou nesse momento, amanhã, e em seguida, sempre, né? Esse trabalho de aperfeiçoamento individual, de buscar ajudar o nosso semelhante, sermos solidários, e podemos melhorar esse mundo, né? E das coisas mais pequenas, das coisas mais simples. Por exemplo, transitando pela rua, lança-se um resíduo na rua, um lixo, um papel, uma coisa qualquer, descarta-se ali, né? É uma atitude que a gente precisa aprender, que é importante não acontecer isso. É recolher as coisas, né, que não são úteis, né? Porque poderão ser recicladas, poderão ser reutilizadas. Uma forma pequena que seja a gota d'água que o colibri leva no bico para combater o incêndio. A transformação desse planeta que nós almejamos, ela começa realmente em pequenos atos e individualmente. Né? Ela é a somatória de todos os atos, pequenos, médios e grandes. Ótimo. Geraldo, e para finalizar, nós temos aí 2 minutinhos ainda que nos restam, 2 a 3 minutinhos. Eu gostaria que você falasse então a respeito desses mundos transitórios, né? Porque eles têm vamos dizer assim, uma situação importante na vida desse trânsito entre um mundo e outro. Os mundos transitórios, eles permeiam, né? Entre todas as gradações, entre mundos primitivos e mundos de expiações e provas, entre expiações e provas e mundos regenerados, em todos esses intervalos está permeado de mundos transitórios. E assim podemos afirmar, né, pelo ensinamento dos Espíritos, que todos os globos que circulam no espaço, eles são habitados.
mas não são habitados da forma que a gente entende e visualiza a moradia, né? A carnalidade, a materialidade dos habitantes. São desprovidos, né, de vida orgânica, mas ali acolhem contingentes de espíritos para que se adaptem em direção a outros mundos, ou na escala ascendente, ou em missão e provação na escala descendente. Um exemplo, quando os capelinos, o contingente de capelinos, né, foi separado do seu meio, eles não encarnaram direto e automaticamente e imediatamente aqui no nosso mundo, no nosso planeta Terra. Eles tiveram que passar por uma adaptação, então eles foram para mundos transitórios, onde ali permaneceram por tempo necessário a se adaptarem para vir aqui, né? Perfeito, muito bom, né? É um tema que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora falando e que teria bastante coisa para explorar, né? Porque é muito rico de informações, né? Mas basta que a gente vá lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando está lá, na casa de meu pai existem muitas moradas, né? Ou seja, onde Allan Kardec vai explorar bastante o assunto a respeito dos mundos habitados, né? No Livro dos Espíritos, a partir da questão 55 do Livro dos Espíritos, a gente tem algumas informações a esse respeito também. Então, na verdade, o que a gente traz aqui são pequenas ideias para a pontinha do iceberg. Eu vou lembrar na bibliografia A Gênese. O livro A Gênese é um livro fabuloso. Perfeito. Preferido meu, que eu gosto ali, você vai pesquisar ali você tira informações, e quanta informação científica que tem harmonia com o que a ciência tem revelado nos dias de hoje, né? Tá bom, Geraldo, nós agradecemos, a sua presença, pedimos a Deus que você leve com você a paz e a tranquilidade para você, para sua família, para o seu lar, para aqueles que você convive no dia a dia, de forma que nós continuemos fazendo esse trabalho, né, de levar a mensagem da doutrina espírita de Jesus, colocando-a bem alto, né? Pegando a candeia e colocando no candeeiro, né? Bem alto no velador, para dar luz a todos. Muito obrigado. Agradeço, que Deus abençoe a todos. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.